capítulo 9 do livro do Divino. História que eu vivo ao meu dia a dia, comunicando com o Senhor Deus Altíssimo. Sou um simples ser humano, sou uma diarista e estou trabalhando agora. Mas vou contar uma linda história durante que eu estou no trabalho. A história é essa. Eu estava no meu quintal trabalhando, arrumando as minhas plantas. E de repente, eu ouvi a voz do Senhor. A voz do Senhor era desse jeito. Quando alguém fazer algo com você, discutir com você, você não brigueis, você não discuteis com eles. Faça de conta que não é nada. Ultimamente eu estava vivendo essas coisas na minha vida. Não estava sendo fácil. Porque tem momento na nossa vida que nós vivemos lutas. E essas lutas nos deixam tristes e abatem a nossa alma. Mas só que Deus me mostrou que nós não devemos viver fadigados. Devemos pedir a Deus paciência para nós viver o nosso dia a dia. E isso eu passei a aplicar na minha vida. E uma forma melhor que nós temos na nossa vida é viver em comunhão com o Altíssimo. Sempre em oração. Comunicando com Ele, pedindo Ele ajuda para nos fortalecer cada momento da nossa vida. E assim, eu continuei a caminhada da minha vida. Cada dia que nós passa comunicar com Deus, buscar a verdade dele, o amor, começa a cuidar da nossa salvação, nós passa a ter uma comunhão cada vez mais forte com Deus. Assim, você passa a ser chamado filhos ou filha de Deus Altíssimo. Porque os pais, eles têm que ter comunhão com seus filhos. Quantas vezes eu chego e falo, Senhor Deus do Universo, eu estou triste, eu estou para baixo, isso não deu certo. E é assim, aquele papo que a gente tem no nosso dia a dia com o nosso pai. Muitas vezes conversa com seus pais terrenos, às vezes nem conversa com eles, ou às vezes não conversa com Deus. Tem muita gente que não tem hábito de conversar com Deus. Agora, eu falo com Ele todos os momentos. Já aconteceu que eu falei para Ele algumas vezes e falei, Senhor, que for pecado, o Senhor me perdoa. Mas tem hora que eu estou conversando com o Senhor, eu esqueço que o Senhor é Deus. Eu esqueço porque eu acho que é porque nós falamos tanto um com o outro. Eu esqueço que o Senhor é Deus e converso normal, te contando as coisas normal. Como se o Senhor fosse uma pessoa normal, mas o Senhor não é normal. O Senhor é Deus. Que for pecado, o Senhor me perdoa por eu ser assim. E Ele me respondeu. Isso é diálogo que você tem com Deus. Olha que coisa mais gostosa a gente poder ouvir do Deus Altíssimo. Isso é um diálogo que eu tenho com Deus. Quer saber a verdade? O diálogo com Deus é algo que todas as pessoas deviam ter com Deus. Por quê? O nosso Criador,
é Deus. Nós não saiu do nada. Se vocês observar a Bíblia, no início da Bíblia, o livro do universo, lá no início, primeiro capítulo, em Gênesis, vai estar contando a história que o Criador criou o ser humano. Começando por Eva e Adão. E aí está essa história longa que somos nós, filhos amados de Deus. Então, Deus falava com eles, visitavam eles no jardim do Éden. E essa maravilha toda, até ele ser expulso de lá por causa dos pecados. Mas no mundo real, acontece a mesma coisa no mundo de hoje. O pecado nos afasta de Deus. Homens e mulheres. O pecado afasta, sim, de Deus. Mas que você arrepender e falar: papai, me perdoa. Eu estou aqui. Eu preciso do Senhor. Segura minha mão. Me ajude. Me levante, Senhor. Me perdoe e me guia. Eu te garanto que Ele vai ajudar qualquer um que vir com muita humildade e falar com Ele. Ele vai perdoar essa pessoa e vai iluminar ele para ele enxergar o caminho certo e vai seguir no caminho da luz e desviar ele do caminho das trevas. Desde que ele está com sinceridade. Portanto, você pode colocar na sua mente e dizer: nem eu me justifico a mim mesmo. Quem me justifica é Deus. Porque Deus é o meu Criador. É o único justo que pode nos justificar. Quer ser sincera? Eu vou dizer algo mais claro ainda. Um dia eu estava num ambiente, num lugar. E apareceu ali uma balança no meio daquele lugar e tinha muita gente naquele lugar. Muita gente. E naquele lugar, as balanças de ouro que apareceu eram celestiais. Eu já conheço aquelas balanças porque eu conheço as coisas de Deus. E uma voz falou assim: todos vão ser pesados. Todos. Então ali, naquela visão que eu tive naquele lugar, não teve sequer salvo. Olha, pode ficar com raiva de mim, pode, mas eu não vou poder deixar fora onde foi, porque agora mesmo que eu estou aqui, repetiu onde foi. E que eu fazia errado, Deus me desse o chicote. A visão foi assim. Eu viajei para o interior e fui para a missa, assistir a missa. Quando eu cheguei em casa, eu tive uma visão de lá que meus pés estavam ali, naquele lugar. Eu olhando para o altar. De repente, na visão, aparecia várias balanças de ouro. E as balanças eram celestiais. E uma voz falou: todos vão ser pesados. Eu nem ia colocar onde era, mas repetiu onde foi. Eu preferi colocar na gravação. Como eu disse, eu estou aqui para obedecer a Deus, não a mim mesmo. Não é verdade? E uma coisa eu deixo bem claro. Se a pessoa mentir sobre Deus, Deus mata a pessoa. Então, essas gravações que eu faço é algo que Deus vai passando para mim no dia a dia e elas vão ter que ser guardadas porque Ele